Aqui você está vendo o nosso trabalho pronto, que nós vamos ver agora passo a passo. Aqui mais um cair da tarde que eu fiz, para vocês depois observarem lá no final. Agora nós vamos começar com o desenho, linhas simples e reta. E essa composição é uma composição que é um pouco complicada. Aqui eu estou fazendo a linha da luz, do raio de luz que vai ter esse cair da tarde, né? Foi um trabalho que eu fiz no lago, no Vale da Benção, lá na cidade de Araçariguama, onde a gente tem o Vale da Benção, lugar lá. Eu fiz vários estudos e o lago, à tarde, o reflexo que dava na água e aquela coisa, eu tentei, né? Mas é claro que a gente tenta, mas a natureza ela é muito maravilhosa, ela, ela mostra tanta coisa que a gente não consegue passar para a tela, mas o suficiente que passa dá para a gente ter aquela boa impressão. Então você vê, eu começo aí com cores quentes, que é os raios de sol do cair da tarde, né? Mas eu resolvi fazer uma composição que, olha, eu sinceramente, eu apanhei para fazer esse negócio. Eu gostaria de fazer. Depois eu vou fazer de novo esse assunto aí, é, na aula mais adiantado. Mas aí é uma maneira que eu comecei, que podia ser de outro jeito também, mas aí a gente, quando vai começar um quadro, tem várias, sabe que tem várias, mas depois com o tempo a gente tem várias. Vamos começar de um jeito e tal, do céu com cor quente, com cor fria. Vocês observaram, quem tem acompanhado, que às vezes a gente começa com o céu, com cores azuis, cores frias. Eu agora estou começando com cores quentes, né? Que falei, mas como é que é isso aí? Eu falei, eu estou tentando a pincelada, o caminho do sol, que ele está deitado, está inclinando, né? Então a gente tenta, né? Vamos falar a verdade. Nós, te contei, a natureza ela é linda, ainda mais nesses momentos assim, que a natureza ela muda. O entardecer de 5 em 5 minutos muda a gama. E aí eu estou gastando as tintas num quadro abstrato, que depois nós vamos ver muitos esses quadros. Então, em vez de jogar fora a tinta, vocês sabem, né? Eu uso nesses e dá uns abstratos bonitos. E lá que a gente pode é, exercitar a imaginação, faz redondo, faz quadrado. Bom, fala lá depois. Agora vamos voltar ao nosso cair da tarde. Olha aí a minha espátulazinha, que ela está recolhendo o resto da tinta e limpando, que depois vai dar um outro estudo. Aí eu coloquei um pouco de verde, porque depois vocês vão ver no final que esse lugar aí tem um verdinho que a luz do sol, quando ela bate em certas coisas, ela vai mudando. Bom, isso é uma coisa que a gente precisa observar e ficar embasbacado, como muita gente fica em certos lugares ao cair da tarde, à beira da praia, em cima de um morro, numa janela do apartamento, da casa da gente, que se dá para ver. Então, as nuances. Você vê agora, eu estou colocando aí um rosa acinzentado. Olha, eu estou colocando aí um rosa para fazer uma sobreposição sobre esse trabalho. Por quê? Porque era o desafio da gente olhar e ver como a luz ela muda. E quando você está fazendo daquele lado lá, quando você vai desse lado aqui, já mudou. Ainda mais essa hora da tarde, né? Por isso que a gente conta, no caso, com a fotografia para ajudar a gente no desenho, mas as nuances de cor só ao vivo mesmo, sabe? E a gente aprende e é gostoso, não me lembro nesse dia da tarde aí, tinha chovido esse dia aí, e estava ainda a grama molhada, um verde muito interessante, e estava fresquinho, e nesse lugar aí é um lugar gostoso que eu passava as quartas-feiras, né? E a passarinhada cantando, o barulho das folhagens da árvore, do vento batido, é uma delícia. E a gente tem uma comunhão com a natureza. O pessoal não gosta de falar comunhão com Deus, né? Não, o cara fala, não é religião, não, mas a comunhão com a natureza, com o Criador, com Deus mesmo. Se você não é ateu, eu respeito, você tem todo direito, mas a gente fica aí embasbacado. Então, e olha aí, uma coisa que eu estou gastando. Mas eu cortei aí porque não é hora de falar de abstrato. Eu vou ter umas aulas de abstrato, vocês vão ver aí. Mas aí você veja a variação. Agora eu estou usando as cores frias, os azuis, para depois dar o reflexo na água. Como é que a gente consegue é, 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 dar essa tonalidade? É a gente insistindo e fazendo e tentando interpretar, sabe?
E esse é um assunto difícil. Eu posso confessar para vocês que eu não fiquei satisfeito não, viu. Eu fiz porque eu tinha que dar essa aula, tudo, dá para aproveitar muita coisa, mas eu gostaria de fazer diferente. Você vê, eu estou sugerindo já os reflexos na água, olha aí. Edu, antes de. Mas tudo bem, é assim, olha, estou tentando já mostrar os reflexos na água. Vocês reparem que eu estou usando um pincel só, não precisa ficar aquela dúzia de pincel, não, um pincel só. É claro que eu não mostro do lado quando eu lavo ele na água, porque eu estou usando acrílico, né? Vamos ficar bem claro, acrílico seca rápido e eu às vezes eu não falo, né? O cara falou, que tinta você usa? É mesmo, eu uso acrílico. E nós temos aqui no Brasil uma empresa muito boa, que é a Acrylex, que os acrílicos dela não deve nada para os estrangeiros. Eu quando viajei tinha lá uma marca bonita, que era Gold, que era famoso, e é famosa até hoje, e tem um acrílico muito bom. A Acrylex não está devendo nada não, viu, brasileiro aqui, viu? Eu uso a Acrylex brasileiros aí. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar quando nós começarmos a dar detalhes, um tubo de uma cor muito importante que eu uso. Vocês vão entender lá na frente as minhas explicações. Por que a nossa pintura fica luminosa? É um tempero, a gente tem uma mistura de cor que a gente usa que não escurece, que não fica aquela coisa sombria. Às vezes você precisa fazer um quadro que tenha sombria e, nossa, tem o Velázquez, tem pintores que tem quadros que usam, fica sombrio, o Rembrandt, meu, nem vou. Mas no nosso caso, o impressionista, a gente faz, nós estamos tentando colocar luz, o sol no quadro. E aí que é o desafio. Aí que é o desafio, mas é muito gostoso. Depois que a gente pega, é claro que depois de muitos anos a gente começa a pegar o jeito de fazer as coisas, de simplificar e tudo mais. Você vê, eu estou usando agora tons acinzentados, porque para realçar as cores vivas, né? Então as cores acinzentadas, elas são neutras, né? Então elas valorizam mais as cores vivas. É uma coisa que com o tempo, viu, vossa pessoa que está acompanhando esse vídeo vai perceber isso. Se você está vendo o vídeo até agora, é que você está interessado em saber que negócio é esse. E eu sempre repito, sempre, ai, que sorte vocês têm no tempo de hoje, que vocês podem parar o vídeo, pode voltar. Não entendi. Ah, como é que ele deu aquela pincelada? Como é que ele pegou no pincel? Como é não sei o quê? Que bacana, não? Então a gente pode fazer isso. Então aí eu estou fazendo as folhagens, né? Estou dando umas folhagens. Que eu fosse fazer de novo, eu fazia de um jeito. Tudo bem, você já falou que não está. Então o pessoal está observando, olha aí, o meu abstrato recebendo o resto de tinta cinza que eu estava. Acho que eu devia no final mostrar os abstratos, né? Mas ia ficar longo, né? O vídeo. Você pode dar um palpite para mim, se você acha que eu tenho que ir no final. Você gostaria de saber como é que ficava o abstrato? Você me dá um comentário. Tá bom assim? Você me ajuda aí. Que eu estou fazendo isso, dividindo aquilo que eu. E convidando você, claro, para fazer o curso de pintura que eu tenho, um curso completo que eu tenho lá. Quando eu digo completo, é que você vai estudar formas geométricas, você vai estudar flores, você vai estudar paisagens, você vai estudar marinhas e você vai estudar abstrato. E você vai ter uma noção geral de certas técnicas de pintura e daí você escolhe aquele que você gosta mais, tal. Aí nós vamos fazer depois um curso só de flores ou então só. Bom, agora aqui, ó, esse gris de paint é uma tinta que a gente quase não ouve falar, mas eu uso muito ele como preto, mas ele não é um preto puro. Ele é um preto acinzentado, um preto meio azulado, muito gostoso. Então eu não uso preto no meu trabalho, porque os impressionistas, teoricamente, para não usar o preto, porque o preto ele suja, não é que ele suja, a tinta fica pálida, entendeu? Quando se mistura com preto. Então esse aí não é um preto puro, é o Cris de Payne. Grava essa coisa que é muito legal. A Acrylex faz que tem um tom muito gostoso. Todas as empresas que trabalham com tinta produzem essa coisa. Porque o preto eu só uso na minha assinatura. Eu tenho falado isso, tenho repetido. Esse não é um preto puro, mas ele dá. Fica um preto aveludado, entendeu? Um preto gostoso. Porque aquele outro lá, o preto
natural, ele é um preto de chumbo duro, ele é bom para certos momentos da pintura você usá-lo, que ele dá um efeito muito interessante. No caso aqui eu não estou usando, né? Aí eu vi tinha duas árvores, tinha um espaço entre uma árvore e outra, eu achei interessante deixar esse espaço, porque essa é a árvore que estava mais em primeiro plano, né? E as outras estavam mais afastadas, tá? Para dar uma ideia da floresta e tal. Aí eu vou te falar, viu? No final vocês podem dar pausa no coisa. Eu tenho 3 quadros de Ao Cair da Tarde, vocês vão verificar lá. Tem um deles lá que eu gostei muito, vocês vão ver lá. E esse daí, né, ficou bacana, mas aquele lá tava mais. É uma questão de pessoal. É um negócio que você gostou do cachorro do vizinho, gostei, não gostei daquilo. A gente gosta de certas coisas. Aliás, o gosto, a gente não é obrigado a gostar de tudo, né? Não é verdade? Eu ia falar negócio de preconceito. Pô, a gente, os caras que se de gostar, eu não sou obrigado a gostar de tudo. Gostar de todo tipo de música, todo tipo de pintura, todo tipo de comida. Não, eu tenho minhas preferências. A gente tem as preferências. A gente respeita. O cara fala, não, você tem que gostar de todo mundo, não pode ter preconceito. Não é preconceito, não me simpatiza. É um direito que a gente tem. Edu, volta pra pintura, que senão tem cara que não vai gostar desse papo, não. Né? Mas nós somos pintores, mas nós somos seres humanos. Nós também gostamos de vários temas. A gente não só pensa em pintura, a gente pensa um pouco de muitas coisas, um pouco de filosofia, um pouco de música, um pouco de futebol, um pouco de comida, um pouco de tudo. Todos nós somos uma miscelânea de assuntos e de prazeres e de preferências, né? E de gostos, enfim. Isso aqui é maravilhoso, nós não somos tudo igualzinho, tem que todo mundo gostar disso, todo mundo agora está na moda, tem que gostar disso, não botar. A moda do meu tempo, as músicas que eu ouço do meu tempo. Du, por que você está falando isso? Volta, você está usando. O pessoal está percebendo que eu estou fazendo as folhagens em primeiro plano, nesse crise de pânico que eu digo em cor escuros. Isso aí é um problema, a gente precisa prestar muita atenção, que você pode às vezes estragar o quadro, viu? Põe muita folhagem ou foi pouca folhagem, então aí a gente tem que, sabe, olhar, e aí no caso, neste momento que eu estou fazendo, eu estou com uma fotografia me ajudando, né? Eu tenho um esboço rápido, como eu estou fazendo para vocês, das tonalidades, mas o resto, os desenhos, às vezes eu vejo em fotografia, nos ajuda, né? E aí, com essa cor, eu estou fazendo alguns troncos, né? Porque tem uns troncos que estão mais longe, mais perto, e é um desafio muito legal isso, viu? A gente tentar. Você veja como já até de ver o raio de sol já está aí. E às vezes a gente fala assim, Edu, então por que você não para de fazer isso aí? Não, eu tenho que dar uns detalhes ainda, né? Quem está me acompanhando sabe que eu fui arte finalista e a gente gosta de finalizar o quadro. E nessa finalização, muitas vezes a gente estraga. Aí você consegue uma, uma visão tão bacana, quando você vai dar acabamento, você mata aquela visão. Eu já fiz muito disso, viu? E nesse quadro eu acho que eu também acabei fazendo isso. Vai chegar uma hora que o quadro está tão bom, mas a gente quer dar acabamento. Mas acompanha. E na hora que você for fazer essa versão, você tem tempo, você pode repetir várias vezes. Eu sempre recomendo, eu te falei, né? Faça pelo menos 10 desenhos lá, só do desenho, depois 10 só essas manchas. E depois aproveita esses 10, aí você vai fazer o caminho. Você vai ficar com 10 quadros, com 10 estudos desse assunto, e você vai adquirir muita repertório. Repertório é o seguinte, essa maneira de segurar o pincel, essa maneira de fazer as coisas, esse repertório vai fazer parte da sua mente. Tá? Não é só você observar, mas você fazer e praticar. A prática que faz a gente fazer a perfeição, né? Aí você vê, eu estou fazendo. Depois vocês vão ver que eu vou modificar isso aí, fazendo o reflexo da água dos galhos, né? Evidentemente que a água, aí que está, a tonalidade da água é mais escura do que a tonalidade do céu, né? É isso que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente faz a água mais clara que o céu e não fica uma coisa meio falsa, né? É claro que a gente também não está querendo dar aquela realidade da fotografia, né? É uma impressão. A pintura é uma interpretação, não é um registro fidedigno, né? Tem gente que tem tem arte
Surrealista aí é outra coisa, é um outro tipo de pintura. Esse nosso aí é impressão, nosso programa é impressão. Aliás, a minha impressão é até um pouco demais, porque é uma impressão figurativa, a gente representa muito. Tem gente não, que é impressionista radical mesmo, é duas, três manchas, você tem que entender o que ele quis dizer, problema seu. Aí tem pintor que nem explica, tem pintor que não fala nada. Até eu falei, Edu, você não acha que você conversa muito? Eu falei, é que eu sou professor, eu gosto de explicar, eu gosto da satisfação. Tem pintor, reparo, tem pintor que não, ele não fala, ele. Eu sempre repito isso nos vídeos, porque se você não viu os outros vídeos, talvez seja o primeiro vídeo que você está vendo, eu repito isso. Tem pintores que pintam aí, colocam uma musiquinha e você que vai adivinhar o que eu estou fazendo, o problema é teu. Você não está querendo aprender? E é uma maneira de aprender, não é tá errado, não. Tem gente que aprende assim. Até o cara, se o cara não gosta do que eu falo, você pega, desliga o som aí você faz com, só vê o pincel e você vai adivinhando. Aí você fala, ah, ele fez um negócio agora, uns branquinhos para diferenciar ali, tá vendo? Você vai adivinhando, vai acompanhando. A pintura é como uma ópera, né? É como um filme, começa de um jeito e tem um final, né? Você precisa acompanhar. A ópera tem vários movimentos, vários andamentos, né? Como em música de jazz também, o cara começa com o tema, depois ele começa a improvisar, mas, Edu, isso é um papo cabeça. Tem cara que não tá afim de querer ouvir isso, né? Não, mas eu falo, eu acho bacana, a pessoa tem que ter uma certa, se possível, um pouco de cultura. O pintor que tem cultura, ele voa, voo de águia. Porque saber desenhar e pintar é um trabalho que nós, como artesão, tem muito cara que é artesão, que sabe desenhar tudo, mas ele não tem cultura, então ele faz aquela coisa bonitinha, ele faz igualzinho, é um artesão. Mas o artista não, o artista é aquele que cria. Ele olha uma coisa e daquilo ele faz a imaginação dele. Ele imagina, ele cria, ele altera, ele modifica. Isso com o tempo, porque todos nós começamos como artesão, pera lá. Eu copiando o trabalho dos outros, vendo, copiando. Chega uma hora que você pega o seu jeito, aí você começa. Aí que é gostoso, você começa a arriscar, começa a inventar, por exemplo, esses tracinhos pretos que eu estou fazendo aí, é um repertório que eu tenho, que a gente tem no passar do tempo, a gente quer interpretar, resolver essa parada aí. Olha aí agora as graminhas que esse pincel, quando entra esse pincelzinho aí no quadro, é que ele vai querer dar os acabamentos, dar os detalhes, né? Não é mais aquele pincel chato. E tem uma maneira gostosa de você exercitar esse pincel para você saber, né? Você vê, eu coloco aí entre uma árvore, tem uns galhos, umas folhagens que fica aí, né? Então, e aí com um pouco de imaginação, de lembrança e um pouco com a fotografia, se você for ficar atrás da fotografia, aí é perigoso, porque você fica meio duro, né? Então você tem que ter uma pincelada meio solta, assim. Uma hora aqui, outra hora ali, um tracinho ali, uma pincelada larga ali, uma pequenininha ali, e assim vamos. Só essa árvore aí é um estudo que precisa fazer à parte, né? Pega um papel à parte, um papel, uma tela, um bloco, um cartão, e faz só em preto, só numa cor. É, é, É um assunto que dá para fazer vários estudos de várias maneiras. Esse fundo pode ser diferente. Quando eu fizer lá para os mais adiantados um negócio de paisagem, eu vou fazer exatamente, pegar um tema desse e mostrar de várias maneiras, de várias cores, o fundo diferente, sabe? E a gente precisa desenvolver a nossa criatividade. E é claro que na hora que você começa a querer inventar, é arriscado, às vezes você faz uma coisa que você não está acostumado a fazer, põe uma pincelada a mais, outra a menos, mas com o tempo a gente vai. Teve eu dei um traço ali para sugerir um galho, né, da árvore, né? Aí quase os galhos quase não aparecem, deveria aparecer um pouco mais, agora que eu estou vendo, né? Então está aparecendo uma folhagem, mas os galhos eu quase não sugeri, acho que eu poderia sugerir um pouco mais os galhos, né? E fica legal, se vocês observarem meus trabalhos, eu gosto de colocar os. E como isso é um trabalho assim, que você tem que fazer na hora, né? Você é como um músico de jazz, você vai improvisando, você vê aquilo que você já conhece, você sabe do tema qual é que é, e você vai improvisando, você vai mudando, né, a melodia, mudando o andamento e tal. E aí nós estamos fazendo as folhagens aí. Olha, já dá para perceber, né? A luminosidade do quadro já está patente aí, olha. O raio de sol. Mas a gente
tem que dar um pouco mais de acabamento, um pouco mais de realidade. É o que nós estamos tentando fazer, né, o tempo todo. Então, esta árvore que está em primeiro plano, que ela é um ponto central e ela dá um contraponto quando o raio do sol ali, né? Você vê o contraste, aquilo que eu sempre falo, tentar usar sempre contraste, sabe? Claro, escuro, pequeno, grande, né? Branco, preto e assim por diante. Eu aí, quando estava fazendo, tem uma gravação na fita aí que eu estava ouvindo o Miley Davis. Eu tirei, porque agora não é hora de eu ficar colocando aquilo que eu gosto para os outros. Então, ouvir minha palavra, eu acho que tem cara que não gosta de não gosta de jazz. Por exemplo, minha mulher, ela também. As mulheres geralmente elas não gostam. Elas falam assim, olha, vocês são uns que. Agora tem algumas, mas a maioria não gosta. Agora coisas românticas, Lúcio Gatica, o Roberto Carlos, e por que não? Nada contra, cada um tem o seu gosto, o seu, sabe? A pessoa se emociona com aquilo que ela gosta, com uma moda de viola, com tango, com bolero, com punk, cada um, né? Vamos respeitar. Mas também não vamos impor, né? Falar, não, tem que gostar disso aí. Isso é que é bom. Não é bom para você. Para mim não é, não. Não é mesmo? É que o negócio de. Não vai falar isso, tem cara que vai ficar bravo com você. Esse negócio de comer xuxi, preto, peixe cru, Deus me livre, rapaz. E tem cara que adora, né? E come peixe cru, aquelas carnes cruas. E assim, tem cara que tem um. Sabe que no Rio Grande do Sul o pessoal faz aquele churrasco, eles comem a carne pingando sangue. O cara gosta, respeita. E diz que é os caras que gostam que é verdade. Eu vou te contar, eu gosto de bem passado, desculpe. Well done, well done. Mas é um gosto, pessoal. Que ele está errado? Não, cada um tem um gosto, pô. Eu fui num dia do churrasco lá que o cara pegava um pedaço de carne assim, pingando sangue e botava na boca. Eu falei, tá louco? E dava aquelas fatias de. Como é o nome da carne? Você não vai falar, você esqueceu? Ah, esqueci. Aquelas fatias gostosas de uma delícia, bem fritinha, bem torradinha. Picanha, né? Aquelas picanhas. E Du, você volta na pintura, pô, agora voltou pra cozinha agora? Você veja agora aí, então. Eu preciso dar uma, agora eu estou preocupado com essa faixa de luz aí, que eu preciso dar um jeito para que ela. É, não tinha esse vermelho, isso aqui é invenção minha. Por que eu fiz isso? Porque eu estou, inconscientemente a gente fala assim, vou dar uma cor mais quente perto dessas cores frias para dar um contraste. E às vezes a gente consegue fazer um efeito interessante. Eu me lembro que no quadro de alguns pintores, que eu nem vou falar o nome agora, que senão o cara ele coloca uns vermelhos onde não era para colocar. Aquele vermelho não. Mas fica bom, rapaz. É aí que está a beleza da pintura. Você não está imitando a realidade, você está inventando. Então você coloca uma cor onde não devia. E fica legal. Agora, cuidado, né? Para não. Eu estava lendo outro dia uma, as cartas, eu estou lendo há esses dias as cartas do Van Gogh ao irmão dele, Theo, e ele fala umas coisas lá que eu depois falei, pô, no quadro, que eu vi os quadros do Val Pereira, que ele colocava uns vermelhos na sombra, onde tinha um preto lá, e aí o Van Gogh falou, eu vi um quadro do Tiziano lá, que eu vi que ele colocava uns vermelhos na sombra lá, um vermelho puro, e eu falei, ué, e muitas coisas que ele, na carta, porque o Van Gogh ele tinha que escrever as cartas para o irmão, porque ele precisava ganhar todo mês para levar um dinheirinho para ele, que o irmão dele. E do. Então, recomendo. Então, quem gosta, gostaria de ver um livro fantástico, muito maneiro, e de muita informação, é Cartas a Theo, de Vicente Van Gogh. Ele escrevia para o irmão dele. O Theo é o irmão dele. Hoje os dois estão enterrados um perto do outro, que os irmãos que se amavam tal. Você não vai contar a história agora, né? Você está vendo o quadro aí. O pessoal que gosta, o Van Gogh, todo mundo já ouviu falar, né? E se vocês prestarem atenção nesses amarelos aí, eu estudei muito Van Gogh. É bom falar isso. Essas pinceladas amarelas tem alguma coisa a ver com o que eu estudei muito quadro. Eu tenho mais de 150 estudos do Van Gogh, que eu fiz uma exposição há um tempo atrás. Mais tarde eu vou fazer a exposição com explicações, entendeu? Essas pinceladas, esses tons de amarelo, essas pinceladas aí, algumas coisas
eu aprendi quando eu fiz estudos dele, que eu fiz os impressionistas do Toulouse-Lautrec, do Claude Monet, evidentemente, né? E que a gente precisa estudar. Agora, olha aqui, uai, por que tá de novo isso aqui? Será que tá... Uai, não devia estar isso aqui de novo. Tem uma coisa errada aqui, viu? Acho que eu vou ter que tirar isso aí, que tá repetindo. Eu tô no... Mas tá aí, de qualquer maneira não tá. Então, terminou o quadro, agora o que eu fiz? Eu peguei o preto de pano, isso, acho que é para explicar isso. Fiz ele aguado, olha o que eu vou fazer agora com a aguada dele. Olha aí, olha aqui como é. Eu vou dar uma escurecida aí, porque eu quero que os raios. Isso aí nós chamamos flotagem. Isso é um truque que muitos pintores usam. Esse aguado, você viu, Zé? Ele não é preto puro. Se fosse o preto puro, ele não daria essa transparência de aquarela, entendeu? Então fica muito legal a gente usar isso aí. E os raios de luz é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com esses raios de luz, porque você pode estragar para tirar aquela realidade. Mas aí dá para vocês entenderem aí. Eu acho que está um pouco exagerado, mas tudo bem. Né? Então, isso, estou colocando agora umas árvores que estavam ali, mas elas, como recebiam luz, elas ficavam acinzentadas, né? Essa árvore escura, ela estava na sombra, em primeiro plano, né? Por isso que ela está bem escura. As outras, elas ficavam em tons pastéis. Observa que ainda do lado da minha paleta, as cores que eu misturo. Aí é um exagero de minha parte, não tinha isso, mas eu achei que vou botar um vermelho aí para... Na verdade, de uma hora que eu estava lá, na hora, eu percebi que ficou um rosa. Eu falei, olha que bonito, daqui a pouco sumiu, porque o sol se mexeu, né? E a sombra. Agora eu estou dando agora os brilhos das águas pra mostrar uma água parada, né? Porque é um lago aí, né? É uma hora também que a gente precisa tomar muito cuidado da gente não exagerar, não fazer os traços muito iguais, entendeu? Um ali, outro ali, para não ficar muito igual. Ao colocar essas cores azuis aí que eu estou fazendo, a gente vê que ao anoitecer as cores ficam mais azuladas, mais frias, né? E aí tá uma briga. O sol tá indo embora, mas ele deixa o amarelo dele, mas a noite vai chegar e as cores do noturno começam a aparecer, né? Então aí é bonito a gente observar essa passagem de cor linda que a natureza nos dá. Falei natureza, né? Mas acho que é Deus que nos dá, né? Porque eu tenho uns amigos meus que são queridíssimos, mas são ateus, né? E quando eu falo alguma coisa, eu falo, só fala de Deus, não sei o quê, ele não gosta, ele fica bravo. Desculpe, né, pô? Cada um fala daquilo que a boca fala do coração tá cheio. Agora eu começar a fazer, humanizar esse negócio muito de colocar pessoas. Aqui eu estou colocando um casal. Eu acho que um casal, duas pessoas, o homem nunca está sozinho. Eu sou uma pessoa que eu acredito na sociabilidade. Então, aí sempre eu coloco não uma pessoa só. Agora tem artistas em certas horas que a gente está sozinho, é verdade. Mas eu gosto de colocar duas pessoas. Então aí tem duas pessoas. Vocês vão observar no quadro que eu criei no fundo também que tem um casal, né?
Na verdade, esse lugar aí que a gente vai, Vale da Bênção, é um lugar que o pessoal passa para. Um lugar gostoso para passar um dia todo, ou uma semana. Tem um hotel lá, as pessoas passam para meditar, para ficar pensando na vida, para passar uns tempos, sabe? Tem lugar onde tem umas capelas, a pessoa vai lá, se ele vai quiser orar, ele fica no campo, ele. Enfim, sabe? Para ter um desanuviar. E geralmente são casais lá, né? Muito legal. Eu, por um tempo de um ano, fiquei toda quarta-feira, eu ia lá e eu tenho muitos quadros lá. Se você quiser ver todos esses quadros, você me fala, ah, Edu, eu gostaria muito de ver os quadros. Aí eu vou, eu te mostro, eu falo, mas tem gente que fala, ah, isso não me interessa. Bom, agora estamos terminando, né? Olha aí. As pessoas estão aí já praticamente, pô, o quadro, estamos terminando, olha aí. Olha o quadro terminado. Olha, ficou bacana assim, olha, ficou aquele vermelhão lá no fundo, lá, olha. Aqui olha aqui, ele já emoldurado, bonito. E aqui eu estou colocando aquele que eu te falei, o Vale da Bênção, olha aí. Esse outro, ó, o cair do sol também, um caminho lá.